Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Tenho assistido alguns canais de restauração e, quase unânime, eles comentam sobre a volta do cônjuge. Quando o cônjuge volta, nós temos que tomar cuidado para saber como ele está, se é a hora de recebê-lo de volta. E isso aí até eu concordo que tem que haver uma conversa, porque isso não é bagunça. O casamento não é bagunça. Tem que ver realmente se ele se arrependeu. Mas aí é que tá, meus amados. Como vocês vão saber se o que o cônjuge, quando está voltando, se o que ele está falando é verdade? Eu não estou nem aqui dizendo que eles mentem porque querem. Muitas das vezes eles podem estar falando algo que eles realmente acreditam que se arrependeram. Mas às vezes voltaram porque lá não deu certo, ou que estavam se sentindo muito só também. Nem todo cônjuge que vai, que se divorcia, ele está com outro. Mas eu fico com pena dessas pessoas que entram nos canais de restauração e ficam sendo levados para um lado, para o outro, de opiniões. Não que os nossos irmãos dos canais de restauração estejam errados. A gente tem realmente ter uma conversa, tem que saber como é que vai. Mas a pessoa saber se é o momento certo, oh, meus amados, vocês me perdoem. Não tem como vocês saberem isso. Só o tempo dirá. E mais, eu escuto pessoas falarem assim, tudo... Tem gente que coloca a culpa no diabo. Tudo é o diabo. Estou espiritualizando tudo. Meus amados, Deus é espiritual. Tá? Mas tem a própria culpa da pessoa. A pessoa tem que fazer a sua parte. É óbvio que todos nós temos que fazer a nossa parte. Deus, sendo espiritual, para que os seus decretos sejam manifestos na vida das pessoas, ele precisa usar pessoas. E as pessoas têm que fazer a sua parte. Faraó fez a sua parte. Moisés fez a sua parte. O apóstolo Paulo, os profetas, os sacerdotes fizeram a sua parte. Os apóstolos. Então, meus amados, é óbvio que nós temos que fazer a nossa parte. E tudo é espiritual, sim. Me perdoem estar discordando de todos vocês dos canais de restauração. É espiritual, sim. Ou vocês são servos do diabo, ou vocês são servos de Deus. Não existe meio termo. Vocês estão entendendo? Eu vou ler para vocês. Eu vou ler para os que são realmente salvos em Cristo. Os que não são salvos não vão entender isso. Prestem atenção. Colossenses capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Vocês são salvos em Cristo? Vocês realmente entenderam o Evangelho? Vocês têm o Espírito Santo? Então vocês pensam nas coisas que são do alto, não as que vocês estão vendo aqui na terra. Não aceitando que teólogo fala, não, se ele adulterou, você tem que procurar outro. Não. Vocês estão prestando atenção nas coisas de cima. Então, me perdoe, vocês são os meros religiosos. Tá? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso se realmente vocês morreram para o pecado. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, paixão. A paixão. Vive apaixonados. Tem muito cristão aí que está parecendo que nem as pessoas, as celebridades. A paixão acabou, se divorcia e se casa com outro. Então, a paixão, desejos maus e a ganância. A ganância é o dinheiro.
que é idolatria. Vocês ficam acusando os católicos que é idolatria, que eles ficam adorando imagens, mas se vocês são aquelas pessoas que vivem atrás de paixões, amor ao dinheiro, isso é idolatria, meus amados. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Se vocês realmente têm o Espírito de Deus, essas coisas ficaram no passado, eram práticas do passado. Quando costumavam viver nelas, hoje vocês vivem nelas? Não, então vocês sabem que o seu cônjuge precisa de salvação. Mas agora abandonem todas essas coisas. Quais são as coisas? 2 pontos. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Vocês morreram para o pecado. Vocês já eram, outrora vocês eram servos de Satanás, da carne. Hoje vocês vivem pelo Espírito, vocês vivem pelas coisas do alto, não as terrenas. Tá? Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Tá difícil, né? Você que vê seu cônjuge que volta, mas ele retorna, voltar aquelas mesmas práticas de outrora. Aí vocês perdem logo a paciência. Ah, não. Chega. Que nem aquela irmã que lá de Brasília, o marido dela tinha largado ela, depois ele voltou, ela abriu um canal de restauração, ficou durante 4, 5 anos pregando a primeira aliança, ele voltou agora a largá-la, agora ela prega a segunda aliança. É que nem você fosse Flamengo, passasse a trocar de time, agora eu sou Fluminense. São pessoas infiéis, inconstantes. O marido dela não é salvo, sim, e ela também não é. Porque ela só fez o canal de restauração para pregar a primeira aliança por egoísmo. Porque o marido dela voltou, mas na verdade ela nunca foi uma salva em Cristo. Por isso, tudo que está oculto acaba sendo revelado. Continuando, vocês sabem de quem eu falo, né? Continuando. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se vocês realmente têm o Espírito de Deus, vocês sabem o que é o amor ágape, o amor sem interesse. Vocês amam. Não amam porque são amados. Vocês amam sem esperar nada em troca. Não tem aquela passagem que fala, não sei se é no livro de Mateus, não sei, que fala assim, ó, que vantagem tem de você amar aqueles que amam vocês? Orem por aqueles que o perseguem, porque isso realmente são práticas de pessoas que têm o Espírito de Deus. Continuando aqui, ó. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, para viver em paz. Lembram do que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 7, que ele dizia assim, ó, se o descrente, o que não crê, resolve apartar, deixe-o ir, porque Deus o chamou para viver em paz. Mas e você que crê, que tem o Espírito de Deus? Como sabe se salvará o seu cônjuge que é descrente, que se foi? Então, meus amados, vocês têm que ler a Bíblia para entender. Um versículo, um capítulo explica o outro. Então, repetindo, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz,
como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha ali a leitura, a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meus amados, vocês têm que entender que a restauração começa em vocês. No casamento, quando há a ruptura da aliança, que só nós que fazemos isso, né? Porque Deus permanece fiel. Como ele diz, vocês se me negarem, eu os negarei. Mas se vocês forem infiéis, eu permaneço fiel. Porque ele não pode ser mentiroso. Porque aqueles que são filhos dele, ele vai permanecer fiel. Nós que somos infiéis, a nossa aliança ela é firmada nos céus. Gente, nós é que quebramos a aliança aqui, mas ela não se rompe. Por isso que é adultério casar com outra pessoa. Se vocês não entrarem na brecha, o seu cônjuge vai estar perdido. E vocês também. Porque se você não entender isso, é que vocês estão que nem eles. Por isso que tem muitos casamentos que não estão sendo restaurados. O cônjuge que foi pela segunda, terceira vez, seja o que for, vocês são uma só carne, vocês têm que estar de braços abertos para ele. Ah, tem que aguentar o pecado? Não tem que aguentar o pecado. Mas vocês têm que entender, já que vocês têm o Espírito de Deus, que ele precisa de salvação. Mas se vocês não entenderem isso, aí não é ele que precisa de salvação, vocês precisam de salvação. Olha aqui, no capítulo de Mateus, capítulo 6, no versículo 33 ao 34, diz assim, presta atenção. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. É que nem Alcoólicos Anônimos. É cada dia a superação. A santificação é a mesma coisa. O caminhar com Cristo. Vocês têm que entender isso. Se vocês não entenderem isso, vocês estão precisando de salvação antes do cônjuge de vocês que foi embora. Por isso vocês ficam jogados de um lado para o outro com todo o vento de doutrina. Então, meus amados, terminando, não vocês como cônjuges, vocês têm que aceitar o seu cônjuge de volta. Vocês não vão ter como saber se ele realmente se arrependeu ou não, ou se foi um remorso. Não tem como. Vamos parar de hipocrisia, tá? Porque vocês ficam escutando os outros canais falando, não, vocês não podem aceitar de qualquer maneira. Claro que não, vocês não vão aceitar de qualquer maneira. Vocês não vão aceitar o seu marido ou a sua esposa voltar com a mãe tiracolo. E a gente está falando de adultério. Vamos supor que seja o problema do alcoolismo. Ele volta. Ele ainda está com vício da bebida. Vocês vão bater a porta na cara dele? Pensem. Pensem bem. Leiam a Bíblia. Estudem. Tá bom? Fiquem com os irmãos na paz de Senhor Jesus.